todas e a todos. Nós abrimos a nossa 20ª Semana Espírita apresentando o momento de arte. Para isso, eu convido os nossos irmãos Pina, Magno, Rosivaldo e Lerivaldo, que irão apresentar nossa homenagem aos 150 anos do primeiro jornal espírita lançado no Brasil, Eixo da Além Túmulo. Vamos dar um mergulho no passado. Início do século XIX. Fenômenos estranhos começaram a surgir nos Estados Unidos, Europa e outros países, chamando a atenção de toda a sociedade daquela época, principalmente aqueles de referência às mesas girantes, frequentemente praticadas pela sociedade parisiense. Inicialmente, com conotações frívolas, em seguida, despertando a curiosidade de pessoas sérias, estudiosos de um modo geral, pensadores, magnetizadores, pelos conteúdos revelados de aspectos inteligentes, levando-os a interessarem pelo assunto e buscarem pesquisar esses fenômenos com respeito e seriedade. Destacamos nesse contexto a figura de Hippolyte Léon Denisard Rivail, prestigiado pedagogo e cientista que, ao saber desses fenômenos, inicialmente não se interessou pelos mesmos, porém, por insistência de amigos ligados ao magnetismo, que os convence a assistir essas reuniões, constatando pelas respostas inteligentes que apresentavam. Após pesquisar exaustivamente, contando com a ajuda de várias pessoas que possuíam a faculdade de comunicar-se com o mundo invisível, resulta, após compilação das perguntas e respostas investigadas por orientação espiritual, lançar o primeiro livro da doutrina dos Espíritos, O Consolador Prometido por Jesus, o Livro dos Espíritos, em Paris, no dia 18 de abril de 1857, complementada em seguida pelo Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes foi o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e Gênese, abrindo novos horizontes para a humanidade. Recebe, portanto, a humanidade aquele Consolador prometido por Jesus, trazendo para todos nós tudo aquilo que Jesus não pôde falar naquela época, e muito mais, esclarecendo com muita propriedade os princípios sobre os segredos da vida, seu teor consolador, lembrando os ensinamentos de Jesus que já estavam sendo esquecidos com o passar dos anos, e nos estimulando a praticarmos uma fé raciocinada, alicerçada na lógica. Essa doutrina que acabara de chegar contara com a ajuda de vários espíritos superiores, tendo como supervisão o Espírito da Verdade. Vários países tomam conhecimento dessa nova doutrina cristã,
chegando essa notícia em Salvador, Bahia, através de Luiz Olímpio Teles de Menezes, professor, jornalista e poliglota, por intermédio de vários amigos que o mesmo possuía residentes na Europa. Após leitura e reflexão dos documentos recebidos sobre a doutrina do Espírito, passa a ser um dos seus adeptos, impressionado que ficou pelos seus ensinamentos esclarecedores sobre os segredos da vida e o mundo espiritual, baseados numa lógica sem igual. Teles de Menezes, verificando a importância que essa doutrina teria para a humanidade, acredita que a mesma precisava ser amplamente divulgada e estudada, fundando inicialmente o primeiro centro espírita da Bahia, legalmente constituído, o Grupo Familiar de Espiritismo em Salvador, local destinado ao estudo dessa doutrina. Em seguida, juntamente com alguns abnegados companheiros, lança o primeiro periódico espírita do Brasil, Eco da Leitura. Como ele disse, como ele bem pontuou, todas essas informações que chegaram até a mim, enviadas pelos queridos irmãos residentes em França, chamaram minha atenção sobremaneira. Queria muito conhecer essa doutrina, via lógica nos seus princípios, muita lógica mesmo. Em pouco tempo, tornei-me adepto fervoroso dessa doutrina, conclamando a todos a participá-la. Sim, muito bem. O Espiritismo, uma doutrina que teria nascido na França, com pouco tempo começou a se espalhar pelo globo terrestre, chegando a Salvador. E como dito, essa doutrina que consola e esclarece através dos seus princípios, através da caridade, através dos seus estudos, analisados através da lógica e fortalecidos pela fé raciocinada, me fez conclamar todos para a prática dos ensinamentos de Jesus, já bastante esquecidos, mas que não podiam ficar restritos a um círculo pequeno de pessoas. Dessa maneira, conclamei alguns amigos que já estavam identificados com o Espiritismo e resolvemos fundar o primeiro centro espírita na Bahia, devidamente legalizado, o Grupo Familiar do Espiritismo, em Salvador, local destinado ao estudo dessa doutrina e sua maior divulgação. Mais tarde, juntamente também com outros companheiros, decidimos fundar o primeiro periódico espírita em língua portuguesa, o Eco da Leitura, fundado em 29 de julho de 1869. Jornal voltado para uma maior divulgação, então, da doutrina espírita. Esse jornal, que no último dia 29 de julho completou 150 anos do seu lançamento, é que hoje estamos prestando uma justa homenagem por essa efeméride tão importante na história do movimento espírita em nosso país. Foi impresso na tipografia do Diário da Bahia, inicialmente publicado no escritório de redação no Largo do Desterro, número 2, e a partir de maio de 1870 passou a funcionar na Ladeira da Fonte das Pedras, 25, jornal trimestral, de pequeno formato, podendo ser adquirido o número avulso nas livrarias de J. Batista Martins, localizada no perímetro da Praça Tomé de Souza, e lá de Francisco Queirol, na Cidade Baixa. No dia 8 de março de 1869, assim me expressei. Já muito era por nós sentida a necessidade de possuísse uma publicação regular para a consecução desse fim, preenchendo as condições necessárias à propagação salutar da crença espírita.
Os elementos estavam lançados, e esta é a ocasião mais azada para invocar o vosso concurso e o vosso apoio para a execução e próspero resultado desse empenho. No seu número inaugural, assim me expressei no seu editorial. Nosso intuito é estudar os fenômenos que se nos apresentam por maneira tão extraordinária quanto admirável, registrar todos os fatos que tiveram lugar em nossas reuniões, sendo impressos mensagens de Santo Agostinho, Antônio Menandro e Cristóvão Colombo, bem como artigos traduzidos da Revista Espírita. No Brasil, leiam e reflitam. Um jornal que fala sobre o mundo espiritual, o Consolador, prometido por Jesus. Aqui, senhora. Que muito eficientemente propagava a doutrina espírita, transcrevendo artigos da Revista Espírita e páginas de O Livro dos Espíritos, teve, à vista de inúmeras dificuldades que logo surgiram, duração não muito longa. Essa publicação peregrina percorreu seu primeiro ano e apenas pôde encetar o segundo, lutando corajosamente com toda sorte de oposição de manejos em larga escala, sorrateiramente preparados, tendo encerrado suas atividades no ano de 1871. Para encerrar nossa singela homenagem pelos 150 anos do lançamento do primeiro jornal espírita do Brasil, Eco do Além Túmulo, convidamos o nosso amigo Rosival para cantar uma composição autoral, letra e música, feita especialmente para esse fim. Eu gostaria, inclusive, de antes de Rosival começar, a agradecer a ele pela sua dedicação, pela sua maneira gentil que nos atendeu. E tem uns 2 meses, mais ou menos, que ele está trabalhando essa composição. Certo? Então, muito obrigado. Obrigado, doutor. Devo ressaltar que essa canção não é só minha. Essa canção foi feita em parceria com o Dr. Pinha, ele está sendo muito modesto. Em 1857, ano que Allan Kardec foi conhecido no Brasil. Codificando o prometido por Jesus, terceira revelação, em verdades o Espiritismo, revelando a todos realidade espiritual do encarnado no ser imortal. Na Bahia a notícia se espalhou, inspirados pelo Criador em 69.
de Menezes, fundador, conceituado professor, convencido em fazer a mensagem soar. Eco da além-túmulo, descortinando pro mundo essa maravilha, doutrina me ensina do Cristo redivivo. Para a alegria de todos nós, juntos a uma só voz, e cantar e tentar compreender que o fim irá voltar ao início. Mais uma vez, nosso muitíssimo obrigado a Rodrigo. Amém. Parabéns, portanto, meus irmãos, ao jornal Eco da Além-túmulo. Viva o Espiritismo! Pessoal, uma palavrinha, doutor. Pois não. Chega mais. Alan Ângelo, Lívia Oliveira, nossos companheiros aqui de teatro. Assim, eu queria falar a vocês que a gente sempre está fazendo essa participação aqui na Semana Espírita. E esse ano é muito especial. Eu trabalho com jornal já há algum tempo, sou formado em jornalismo. E assim, foi com imenso prazer que eu recebi essa proposta do Dr. Pina, essa ideia de resgatar o Eco da Além-túmulo. Foi toda dele. Palmas para o Dr. Pina. E assim, foi um prazer enorme, e está sendo um prazer enorme. Quando chegou o jornal, muito carinhosamente preparado, eu me arrepiei todinho, porque a gente conseguiu resgatar uma coisa 150 anos depois. A gente sabe da dificuldade que é, né? Eu espero, doutor, que o jornal continue, vamos nos esforçar para tal, né? E assim, gente, agradeço, muito obrigado pelo convite e muitas felicitações pela ideia fenomenal, com certeza também o senhor foi inspirado pelos irmãos de hoje. Parabéns para você. Inspirado, com certeza. Quase todas as semanas espíritas ele está aqui colaborando. Ele também é espírita. E vocês devem ter notado que a primeira e a segunda página é o inverso do inverso da primeira. Está no português antigo, porque nós pegamos justamente o original do jornal e transcrevemos para ele. Eu acredito que nós vamos ter até uma certa dificuldade de fazer a leitura, porque o português é bem confuso. É verdade. E o jornal está sendo um pouco envelhecido, foi a propósito. Nós agradecemos aos irmãos por esse presente, por essa bela homenagem ao primeiro jornal espírita do Brasil, Eco da Além-túmulo, através dos Centros Espíritas Obreiros do Bem e Casa dos Velhos de Cachoeira. Sentimos-nos extremamente felizes e agradecidos ao nosso Criador, a Jesus, nosso guia e modelo, governador deste planeta, e a todos que têm contribuído para as realizações desse evento, em particular a todos vocês que têm nos prestigiado com suas presenças no decorrer desses anos. Hoje iniciamos a 20ª Semana Espírita de Cachoeira, cuja finalidade tem sido divulgar e esclarecer os fundamentos da doutrina dos Espíritos para todos, trazendo temas que possam enriquecer e permitir a compreensão dos assuntos tratados sob a ótica espírita. Este ano teremos como tema central ciência, saúde e espiritualidade, e subtemas referentes a essa temática. O subtema de hoje a ser abordado será espiritualidade no ambiente hospitalar, que terá como palestrante a nossa irmã Cleusa Laje, a nossa querida irmã, que já se encontra presente no ambiente. Mas antes nós vamos projetar um vídeo de cunho educativo espiritualizado. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva,
Nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer te servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. A palestrante da noite, a nossa querida Cleusa Lage, para ter acesso ao palco. Convidamos também a irmã Jocélia, trabalhadora do Centro Espírita Casa dos Velhos de Cachoeira, para ter acesso ao palco e assumir a função de dirigente da reunião. Muita alegria recebê-los todos esta noite, em mais uma Semana Espírita. E queremos trazer para vocês votos de muita paz, muita luz, que possamos aprender cada vez mais com a doutrina espírita, com esses irmãos que aqui vêm conosco para nos trazer novas mensagens. E queremos saudar também a nossa irmã Cleusa Lage, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade de estar sempre aqui conosco. Como fazemos há 4 anos, com excelente aceitação do público, irei nesse instante fazer uma pequena entrevista com a nossa palestrante da noite. Prezada irmã, você tem sido uma das participantes e organizadoras muito atuante nos macros encontros regionais, atividade que faz parte dos eventos federativos promovidos anualmente pela FEEB. Diante disso, gostaríamos que você fizesse algum comentário sobre a importância desses encontros para o fortalecimento do movimento espírita em nosso Estado. Os encontros macro, primeiramente, obrigada pela oportunidade, não é, de estar aqui com vocês, e principalmente nessa entrevista, porque a gente tem a condição de falar alguma coisa importante sobre o movimento. Com relação ao encontro macros e encontros macro-regionais, é uma atividade básica do movimento espírita do Estado da Bahia, que, por sinal, está sendo também reproduzida em outros estados do Brasil, principalmente do Nordeste, em face dos resultados que tem apresentado para o crescimento do nosso movimento. O encontro macro-regional é aquele que objetiva reunir os trabalhadores das casas espíritas para trocarem experiências. É um trabalho de convivência, de conhecimento e, sobretudo, de trocas entre os trabalhadores das diferentes atividades da Casa Espírita. Nós, dentro da Federação, temos 3 grandes atividades. A primeira, que é a caravana,
que todos vocês conhecem, a Caravana Baiana da Fraternidade. Depois nos reunimos nos encontros macro-regionais. Deixa para você. Você assumiu recentemente a presidência do Conselho Deliberativo da FEEB, órgão importantíssimo na sua composição administrativa. Diante disso, perguntamos: qual o seu projeto de ação durante essa gestão? Com relação ao Conselho Deliberativo da Federação, o nosso desejo maior é que consigamos realmente estabelecer uma união entre os interesses gerais do movimento espírita e aqueles da diretoria executiva da Federação Espírita. Porque a diretoria executiva da Federação Espírita do Estado da Bahia faz parte do Conselho Deliberativo. Como o nome diz, o Conselho Deliberativo está para não só aprovar os planos de trabalho, mas também auxiliar para que essas ações aconteçam dentro dos objetivos que o Estatuto estabelece. Considerando sua participação na direção da Comissão Regional Nordeste, órgão do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, perguntamos qual sua visão sobre o movimento espírita em nosso país atualmente. Nós estivemos como secretária da região Nordeste até esse ano. No princípio, desse ano, estivemos à frente dessa atividade. Agora é um companheiro do Maranhão que assumiu essa secretaria. Mas, nos anos que estive à frente, isso me deu, assim, uma visão muito ampliada do movimento espírita brasileiro, do esforço que a Federação Espírita Brasileira faz para oferecer às casas espíritas subsídios para os seus trabalhos, ouvindo as necessidades de todas as federativas através do Conselho Federativo Nacional, que se reúne uma vez por ano em novembro, e também das reuniões das comissões regionais que se reúnem em cada estado do Nordeste, também anualmente, e isso tem trazido para o movimento mais união, mais solidez nas resoluções. Então o trabalho se tornou cada vez mais integrado. As dificuldades do movimento ainda são resultantes das nossas próprias dificuldades, ou seja, das dificuldades humanas. Mas isso é normal em qualquer atividade que se faça. Então, diante de todas essas respostas que você deu, agora vamos encerrar por aqui essa entrevista e quero passar a palavra para que você possa trazer a sua mensagem de hoje. Muito obrigada por essa oportunidade. Meus irmãos, que Jesus, na sua infinita bondade, derrame sobre todos nós bênçãos de paz, de harmonia e de alegria que estamos vivenciando aqui neste momento. Quando nós adentramos a literatura espírita, nós verificamos como o nosso tema, o tema que vamos trabalhar hoje, está presente. Porque espiritualidade no ambiente hospitalar está presente nos livros de André Luiz, está presente nos livros de Ivone Pereira, só para citar alguns. E se vocês verificarem em nosso lar, a primeira parte é toda ela voltada para os atendimentos espirituais que são dados aos espíritos que chegam ao nosso lar e naquele momento através do próprio André Luiz. Na mesma série, André Luiz
nós vamos encontrar mais adiante, em A Vida Continua, toda uma explicativa de como os espíritos são recebidos, são cuidados, são oferecidos para eles oportunidades de conhecimento, mas também de convivência, de conforto, de espiritualização. E no livro Memórias do Suicida, nós vamos ver, através de Ivone Pereira, todo um trabalho que acontece para ajudar os nossos irmãos que na espiritualidade estão numa condição de muita dificuldade porque se perderam nas tramas do suicídio. E lá o Hospital Maria de Nazaré aparece para nós como um exemplo de tudo que gostaríamos de já existir nessa terra, em termos de medicina, em termos de hospitalização, em termos de cuidado. Mas antes de iniciarmos o nosso trabalho propriamente dito, nós gostaríamos de dizer para vocês da alegria de estarmos aqui e de trazer o abraço amigo da Federação Espírita do Estado da Bahia, que amanhã, por certo, estará representado pelo seu próprio presidente, e também da Casa de Oração Bezerra de Menezes, que durante esta semana está em festividade, em face de 29 de agosto, ser justamente o dia da homenagem a Dr. Bezerra de Menezes, é o dia do seu nascimento, e então a Casa de Oração também estava em festa, e traz para todos vocês esse abraço amigo. Então, retornando à nossa fala, nós diremos para vocês que o nosso tema, como preocupação do mundo espiritual, traz o retrato fiel daquilo que nós, encarnados, deveremos ou deveríamos já ter aqui na nossa terra, nas nossas cidades. E, a partir disso, vamos verificar que nós iremos trabalhar principalmente tentar responder a essa questão. Qual a importância de cultivar a espiritualidade frente ao mistério da dor, sofrimento humano e oferecer cuidados paliativos? E o primeiro ponto que nos leva à análise é justamente entender o que é mesmo espiritualidade. E vamos ver que a espiritualidade pode ser definida como uma propensão do homem à vida, a buscar um significado para a vida. Então, buscar esse significado para a vida se entende por essa espiritualidade. Ou seja, é esse buscar o transcendente e trazê-lo para o tangível, entendermos o sentido da vida. Isso é realmente um entendimento da espiritualidade. E o mais importante para o nosso entendimento é que a espiritualidade, obrigatoriamente, não está ligada à vivência religiosa. Ou seja, o indivíduo, mesmo que ele não possua uma religião, não frequente uma religião, ele pode ter uma espiritualidade desenvolvida. Porque a espiritualidade está relacionada com qualidades que o indivíduo já desenvolve. E ou já possui. Que qualidades são essas? O amor, a compaixão, a tolerância, a capacidade de perdoar, a responsabilidade, a alegria de servir. Então, todas essas qualidades são qualidades que independem da condição religiosa do indivíduo. Então, espiritualidade não é a mesma coisa que religião. Por quê? Porque as religiões, na realidade, elas são mensagens
de salvação. E essas mensagens de salvação que procuram responder às questões básicas do ser humano. Que perguntas são essas? Que questões básicas são que a religião procura responder? São os problemas humanos do amor, do sofrimento, da dor, da culpa, do perdão, da morte, da origem do mundo e suas leis. Todas as religiões, todas elas procuram responder a essas questões. E é claro que existem, não é, diferenças importantes entre as diversas religiões. Mas, embora existam essas diferenças doutrinais, de tradições, etc., elas têm em si pontos comuns, fundamentais. Primeiro, que de todas elas, é que todas as religiões são espiritualistas. Por que espiritualistas? Porque todas as religiões acreditam na alma. E a alma nada mais é do que um espírito imortal. Todas as religiões pregam a salvação do homem através de um comportamento ético, de uma justa medida que é o equilíbrio das nossas ações. Toda religião oferece aos seus, porque todas elas pregam a imortalidade. Não pregam a eternidade, mas a imortalidade pregam. Porque no momento em que um cristão sabe que após a morte ele estará ou sob julgamento ou dormindo para, quando acordar, realmente ser submetido a um julgamento divino, isso explica que existe em todas as religiões a ideia da vida no além, da vida após a morte. Então, as religiões, apesar de suas diferenças, têm todos esses pontos em comum. E, por outro lado, nós vamos ver que, enquanto a religião codifica uma experiência de Deus, a espiritualidade vai nos oferecer o encontro vivo com Deus. Então, uma nos dá uma experiência através dos ensinamentos que a religião oferece, vai nos dar a experiência doutrinária, a experiência moral, o ritual, tudo isso para que nos aproximemos de Deus. Enquanto que a espiritualidade vai se orientar pela experiência interna, interior e também transcendente que vai nos levar a Deus. Bem, dito isso, nós podemos então começar a pensar em algo que é a espiritualidade e a saúde. Todos os estudos que existem atualmente mostram uma relação muito grande entre a espiritualidade e a saúde. E o que é realmente a saúde? A Organização Mundial de Saúde nos diz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas uma ausência de doença. Então, na realidade, saúde não é um antônimo de doença, dentro das abordagens que existem, dos conceitos e das características da saúde. Nós vamos ver, por exemplo, que os estudiosos dizem o seguinte, que saúde é um direito humano. Tanto é um direito que existem várias leis voltadas para isso. E esse direito é reconhecido fundamentalmente em todos os fóruns mundiais e em todas as sociedades. Porque, na realidade, saúde é um estado razoável de harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade.
Então, quando você vive no seu dia a dia, a sua realidade, você vive numa harmonia com isso, você está com saúde. E a doença refere-se à desarmonia do indivíduo com a realidade, com o seu entorno, com o seu ambiente. E mais adiante, nós vamos ver essa relação da espiritualidade com a saúde, quando se fala realmente sobre os cuidados integrais com a saúde. Esses cuidados implicam em quê? Implicam em ações de promoção da saúde. E essas ações, como prevenção, tanto prevenção das doenças, como prevenção com relação aos fatores de risco, todos nós sabemos, por exemplo, que a prevenção com relação à saúde do homem é um cuidado que a Constituição nos dá e que os governos deveriam trabalhar com relação a essa prevenção, para que não se precisasse cuidar do sujeito doente. Se você está numa empresa, num trabalho qualquer, num shopping center que você esteja, você tem que existir uma prevenção dos fatores de risco. Risco de incêndio, risco de queda, risco do indivíduo até andando ter um problema qualquer. Existe todo um trabalho, daí a presença hoje em dia de uma profissão chamada segurança do trabalho, voltada justamente para essas atividades de prevenção. Mas também é preciso entender com isso o tratamento adequado dos doentes. Porque depois que a doença se instala, o outro ponto importante desses cuidados com a saúde é cuidar-se dos doentes de forma adequadamente. Por isso, dentro desse cuidado adequado ao doente, é que nós vamos encontrar, então, o primeiro ponto de análise do nosso tema, que é a espiritualidade ligada justamente à doença. E melhor ainda, a espiritualidade ligada à saúde. Então, a qualidade de vida de todos nós deve estar ligada a essa questão da espiritualidade. Todos os estudos demonstram que utilizar a espiritualidade, desenvolver a espiritualidade, vai levar a uma qualidade de vida para todos nós. Por isso é que se chegou à conclusão, através desses estudos, que as pessoas religiosas, elas são fisicamente mais saudáveis. Isso é muito interessante a gente entender que quanto mais espiritualidade você desenvolve em você, ou seja, aquelas qualidades que nós falamos, de amor, de compreensão, de tolerância, de harmonização interna, mais saudável você é. Mais saúde física, mais saúde espiritual, mais saúde afetiva, emocional e sentimental você terá. Porque a espiritualidade lhe dá realmente maiores condições de prevenção da sua saúde. O indivíduo que vive a sua espiritualidade, desenvolve em si boas qualidades, diante dos problemas do mundo, ele está mais apto a atravessar esse desafio, certo? Com harmonia mental e espiritual. Então, nós estamos vendo aí como a espiritualidade tem um papel fundamental na saúde. E um outro ponto importante também sobre isso é que nós vamos verificar que em a doença instalada, o outro ponto fundamental da espiritualidade é a sua ação no ambiente hospitalar. Como é que essa espiritualidade
se expressa no ambiente hospitalar. Então, nós vamos ver que ela está presente quando esses espaços se apresentam humanizados, ou seja, a humanização dos hospitais. E essa humanização dos hospitais se refere não é somente ao paciente, nem à sua família, é ao paciente, é à sua família, mas também ao todo o corpo clínico, todo profissional de saúde que está presente naquele local precisa de que a espiritualidade se manifeste através da humanização. E o que é essa humanização? Não é? É o cuidado, é o conforto, é a presença da família junto ao seu doente querido, é a segurança do profissional que ali trabalha, das condições que ele recebe para exercer bem a sua profissão, os cuidados com seu paciente, tudo isso está ligado à humanização do ambiente hospitalar e, consequentemente, do cuidado, não é, com a espiritualidade que deve se manifestar nesses ambientes. Então, esse cuidado com o ambiente hospitalar, com a humanização, com a presença do humano dentro do hospital, porque, em geral, os hospitais são grandes empresas, não é? E essas pertencem a grandes empresas, tem um gasto muito grande, porque um hospital de ponta, ele está a todo momento colocando e buscando uma tecnologia avançada, e isso gera um recurso muito grande. E é claro que os grandes hospitais esperam um retorno de tudo isso que eles aplicam como investimento. E aí, esta busca de investimento, de retorno do investimento, acaba desumanizando o ambiente hospitalar, embora ele tenha toda a tecnologia possível. Então, nós vamos ver o seguinte, que é importante isso em função não só do processo terapêutico, que será muito mais efetivo, mas também a condição do próprio profissional, tanto dos médicos, enfermeiros, como os atendentes, precisam de um espaço humanizado para o seu trabalho. E aí, nós vamos verificar que essa humanização, que existem alguns pontos importantes que nós podemos trazer como participantes desta humanização. Ali está, abordar de forma individualizada, não é, e especial o paciente. Porque muitas e muitas vezes chega-se a um hospital e o paciente fica lá esperando, como nós sabemos, nos hospitais, infelizmente nos hospitais públicos do nosso Brasil, porque não é só aqui na Bahia que isso acontece, porque a toda hora a gente está vendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, não é? A desumanização do atendimento às pessoas por causa, primeiramente, porque esses hospitais não têm condições, não é, satisfatórias para atender esses pacientes, mas também nós vemos aqui que para que exista essa humanização, essa espiritualidade, é preciso um cuidado muito grande com relação, um cuidado essencial com o paciente. Cumprimentar, chamar pelo nome, dar atenção,
Tudo isso é muito importante dar informações transparentes. Gente, eu acho que todos vocês já devem ter passado por situações parecidas, de estarem no hospital com uma pessoa da família e procurar saber do médico, da enfermeira, até do atendente, qual é a situação, como é que está, porque vai sair, está melhor, e não receber nenhuma resposta. Ou, quando recebe depois de muita insistência, e assim mesmo o corpo clínico do hospital lhe recebe com uma certa indiferença e até com enfado, porque aborrecimento, porque está respondendo a algo que é importante para aquele familiar ou pelo próprio paciente. Quantas e quantas vezes no hospital tomamos medicação que nós nem sabemos qual é o nome, o que é que está me dando, que remédio é esse, serve para quê, por que eu estou tomando? Vocês acredito que muitos já tiveram a oportunidade de vivenciar situações como essa. Então é preciso respeitar a intimidade do doente, é preciso entender que estender esse trabalho de acolhimento à família, aos familiares. Um familiar está com um parente no hospital, não recebe nenhuma notícia, não tem, às vezes fica o tempo todo em pé, sem nenhum conforto, principalmente nos nossos hospitais públicos. Então, a humanização dos hospitais, do ambiente hospitalar, corresponde a um nível, uma manifestação da humanização daquele ambiente, da espiritualidade necessária àquele ponto. E aí, nós vamos ver um outro ponto importante com relação a essa humanização, que é o grande desafio. Qual é o grande desafio da humanização do ambiente hospitalar? É justamente cuidar do ser humano na sua totalidade, exercendo então uma ação preferencial em relação à dor e o sofrimento. Minha gente, pensem bem, às vezes que vocês tiveram necessidade de acompanhar alguém ou de passarem pelo processo de emergência no hospital. O indivíduo que entra para uma emergência de um hospital, ele está cheio de medo. Um grande medo de que aquela situação o leve a óbito. Os familiares estão com medo de que aconteça o pior. E naquele hospital ninguém lhe responde nada. Ninguém lhe diz absolutamente coisa nenhuma. Ou então, dá uma injeção, você está com uma dor, lhe dá uma injeção e depois lhe diz: olhe, vá para casa e amanhã você procure seu médico. E você volta apenas porque tomou uma medicação para passar a dor, não para resolver a situação. Ou seja, falta àquele paciente o quê? Um cuidado, o cuidado na sua totalidade, de verificar, de fazer um exame complementar para ver a situação do indivíduo, real do indivíduo. É claro que a gente sabe que se procura em vários locais, a gente está falando isso de um modo geral, em vários locais, mesmo que seja uma unidade de pronto atendimento, se tem um certo conforto. Mas é claro que a humanização ainda é algo difícil e
que precisa ser cada vez mais implementado em nosso ambiente. E aí, com relação a esse desafio, todos os estudiosos dizem que é muito importante a tecnologia. É claro que hoje em dia você chega no hospital bem aparelhado, você tem os exames todos e imediatamente o médico pode lhe dar um diagnóstico e o tratamento imediato. Mas todos aqueles que estudam a questão do ambiente humanizado, eles falam da necessidade também de se trabalhar a valorização espiritual. Por quê? Porque existe agora algo que foi detectado com o nome de biopoder. O que é o biopoder? É aquele comportamento de ser infalível do médico. O médico, às vezes, ou o enfermeiro, ou todo o corpo clínico, acha que aquele tratamento é o adequado e o paciente nada pode dizer. E quando alguém da família se rebela, aquele profissional diz que não vai mais cuidar daquele doente, que só vai cuidar do jeito que ele pensou e do que ele sabe, sem ouvir as necessidades, não é? As condições mentais, afetivas, psíquicas do paciente. E aí, isso está sendo considerado no meio médico como o chamado biopoder, o poder da vida do outro. E isso não pode acontecer. Porque todos nós precisamos, mesmo aqueles que têm essa responsabilidade como profissional, nós precisamos saber que o nosso conhecimento tem limitações e é muito complexo, a ação cuidadora é fundamental. E aí, teve um encontro macro-regional, já que você falou do encontro macro-regional, que trouxe para nós uma função social da Casa Espírita. E uma dessas funções foi a função chamada a função saúde da Casa Espírita. A Casa Espírita tem uma função saúde e o nome que foi dado a essa função foi se tornar a Casa Espírita um hóspice. Olha, a palavra hóspice parece que a gente está falando de hospício, né? E hospício é asilo, local que se coloca doentes mentais. Mas o hóspice, na realidade, é um conceito que surgiu na França a partir de um médico. Ele em princípio não era médico, no princípio ele era um militar. E esse militar, então, ele depois de tanto participar das necessidades na guerra, ele resolveu criar um local onde se pudesse dar ao indivíduo aquilo que se chama os cuidados paliativos. Então, o hóspice é uma clínica voltada para cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos? Os cuidados paliativos, de um modo geral, estão voltados para as pessoas em condições, em situação de óbito, que já se sabe que a doença é muito grave, que dificilmente a pessoa vai se recuperar. Então, essa humanização, esse cuidado com essas pessoas fizeram com que se criasse em vários lugares do mundo, principalmente na França, o hóspice. Mas o hóspice não é somente para quem já está, não é, em situações tão difíceis. Mas eu passei por um hóspice. Vou dizer para vocês.
Eu fiz uma cirurgia de coração, eu tinha um sopro e precisei fazer uma correção no meu coração. E foi uma cirurgia de peito aberto, né? De peito aberto, circulação fora, essas coisas que o doutor Ali sabe mais do que eu. Bem, eu tive uma sorte muito grande, porque eu fiz essa cirurgia lá na França. Tá vendo como eu sou chique? Eu fiz lá na França porque eu estava lá, quando eu tive a crise. Aí fiz essa cirurgia lá, passei 10 dias no hospital. Depois de 10 dias, eu fui enviada a um centro de reeducação. Esse também era um hóspice, porque lá os cuidados eram todos voltados para que a pessoa que tivesse um problema de coração ou um problema, porque eram 2 alas, o pessoal que tinha problemas cardíacos, que estavam se recuperando de uma cirurgia, ou as pessoas que tiveram tuberculose e que estavam também precisando de uma recuperação para retornar à sua vida normal. Então, os cuidados lá eram cuidados para que você se tornasse, não é, independente de qualquer situação e retornasse à sua vida normal. Porque, em geral, uma pessoa que faz uma cirurgia como a que eu fiz, acaba pedindo para se aposentar, que eu podia ter pedido para me aposentar, né? Pede-se para aposentar, porque fica fragilizada. Mas lá nós aprendemos, ao contrário, a cuidar de nós, a saber que aquilo, eu estava boa da situação, que eu não precisava mais ter medo. Então, os cuidados eram muito interessantes. Além dos médicos, das enfermeiras, nenhuma me dava medicação. Elas botavam a medicação, diziam, olha, a senhora vai tomar esse. Botava lá para mim num aparelho que tinha lá, e depois ela vinha verificar mais tarde se eu tinha tomado. Mas era eu quem tomava. Então eu começava a cuidar de mim. Tinha o quê? Todo dia a gente andava, tinha ginástica, não tinha corrida, que a gente não podia correr, mas pelo menos andava 3 quilômetros todo dia. Isso tudo para quê? Para você entender, dentro daquele hospital, dentro de um processo de humanização, que você, saindo dali, a sua vida continuaria normal, que você não se tornaria um inválido por causa de uma doença cardíaca, que não mais existia porque foi curada pela cirurgia. E aí foi muito interessante, porque eles são muito católicos, então tinha o capelão que ia para lá, fazia missa, essas coisas que a gente conhece. E também eles pediam que um doente ajudasse o outro. Me lembro bem que, quando estava lá, uma senhora, não é? Já bem avançada de idade, logo que ela fez a cirurgia, ela teve uma depressão. E aí ele pedia, os médicos, os enfermeiros pediam aos outros pacientes que fossem visitá-la, que fossem conversar com ela. Quer dizer, tudo isso é o que nós chamamos do hóspice, que é essa clínica bem estabelecida para cuidar de você, quer dizer, você não, de nós, durante esse processo que nós passamos. Tanto que eles não chamam clínica, eles chamam centro de reeducação, para que o indivíduo retome a sua vida normal. Então, eles esses hóspedes agem através desse sofrimento, não é? Ajudam o indivíduo, dão suporte, dão apoio para que esse sofrimento não aconteça, seja mais controlado, e o indivíduo também tenha, se no caso do indivíduo ir a óbito, ele tenha uma passagem para o outro lado da vida de forma mais tranquila. Bem,
Mas como pensaríamos na espiritualidade no ambiente não é espírita? Então vamos ver aqui, na visão espírita, como é que é esse ambiente hospitalar e a espiritualidade. E aí nós nos lembramos dessa parte aí do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5º do Evangelho, que chama-se Bem-aventurados os aflitos, quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, em sofrimento, e vos achais sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então nós poderemos começar a refletir sobre a espiritualidade, segundo a visão espírita, a partir desta fala de Jesus. Mas lá no Livro dos Espíritos, nós vamos também encontrar, em vários estudos, que diferente, não é, da medicina do corpo, o Espiritismo trabalha, não é, com o modelo da medicina da alma. É preciso trabalhar o espírito, porque ser saudável significa, para o Espiritismo, o indivíduo saudável é aquele que está em harmonia com as leis de Deus. Toda vez que o indivíduo vivencia as leis de Deus, ele realmente estará saudável, mesmo que esteja doente do físico. Mesmo doente do físico, o indivíduo será saudável, porque ele está vivendo as leis de Deus. E isso, não é, vai nos ajudar a entender que o Espiritismo ensina que saúde é um estado de completo bem-estar biopsicossocial e espiritual que vai influenciar a todos nós durante a passagem da nossa vida terrena. Então, toda vez que nós estivermos em bem-estar psíquico, físico, social e espiritual, estaremos saudáveis. Então, a gente já começa a ver aí como a espiritualidade está tão presente no entendimento de saúde da visão espírita. E mais adiante, nós vamos ver que o Espiritismo, ele contribui com o quê? Com a retomada de outros conceitos, e um deles é do homem integral. Porque se vocês repararem, a medicina normal, ela está em função do que aconteceu com a divisão da ciência em vários ramos. Também a medicina se divide em várias especialidades. Chega-se ao exagero de que quem trata a mão direita não trata a mão esquerda. Então, então como é? Trata a mão direita, não trata a mão esquerda. Trata o polegar, não trata o indicador. E essa especialização muito grande fragmenta o indivíduo. Você não vê a totalidade daquela criatura. E a doutrina espírita não. A doutrina espírita nos fala sobre o homem integral. Então, o homem é saudável quando ele está saudável do ponto de vista não só biológico, mas psíquico. Um homem pode ser muito forte fisicamente, mas mentalmente ele está doente. Afetivamente está doente. Um indivíduo desempregado não pode estar com saúde. Não pode estar saudável o indivíduo. E espiritualmente, isso tudo vai ter uma influência muito grande na sua condição espiritual. Então, fica então evidenciado a existência da alma e da sua imortalidade. É outro ponto. Então, o indivíduo, o espírita, diante do desafio da doença,
ele pode olhar a morte como uma finalização de um momento evolutivo da vida dele, mas não como fim em si mesmo. Então, a visão do espírita ante a morte é diferente de uma pessoa que não tem esse nível de religião. Então, nós estamos vendo que, antes de mais nada, nós espíritas acreditamos sinceramente e firmemente, confiantemente que somos espíritos imortais e que diante da doença, diante da possibilidade da morte, sabemos que apenas deixaremos o corpo, mas continuaremos do outro lado de vida. Então, essa espiritualidade vai nos dizer, Emmanuel, o seguinte: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Mas para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição das moléstias e deficiências transitórias da terra. Olhe bem o que é que ele diz aí, que mesmo as doenças, os problemas, devem ser encarados como oportunidades evolutivas, formas de reparação que todos nós sabemos que, como espíritos, que estamos sujeitos ao determinismo das escolhas, podemos escolher e escolhemos sempre, mas também estamos ligados à lei da responsabilidade, que é chamada lei de causa e efeito. Portanto, muitas e muitas vezes, as doenças, elas nada mais são do que reparações, testemunhos que temos que dar diante da vida. E aí, nós vamos ver a espiritualidade e a saúde na casa espírita. Como é isso? Como eu disse anteriormente, o centro espírita, na sua função social, ela é um espaço, ela é vocacionada para a recepção dos sofredores. Toda casa espírita recebe, atende, ampara, auxilia, apoia sofredores. Sejam eles sofredores físicos, de situações materiais ou de sofrimentos morais. Às vezes o indivíduo que entra na nossa casa está com problemas sérios do ponto de vista espiritual e moral. E esta casa espírita precisa ter estratégias de acolhimento, não é? De amparo, de cuidado, utilizando o amor e os seus grandes elementos. Quais são os elementos de amor que existem? Os elementos de amor que uma casa espírita precisa ter para com todas as pessoas que chegam à sua casa, sejam aqueles mais carentes materialmente, como aqueles carentes mais espiritualmente, é preciso ter cuidado, ter responsabilidade, ter respeito ao momento do outro, procurar conhecer a sua situação. Tudo isso oferece ao indivíduo, não é? Aquele cuidado espiritual que ele necessita. Então, a casa espírita tem essa vocação, porque a casa espírita é a casa de Jesus, é a casa do Consolador. Então, continuando, não é, a questão da casa espírita, nós vamos ver que o centro espírita tem essa função, a função de promover a saúde. Muitas pessoas dizem assim: toda casa espírita só fala em sofrimento, toda casa espírita só fala em dor. Não é verdade. O que a casa espírita recebe são as pessoas necessitadas de amor. E essas pessoas necessitadas de amor, elas trazem problemas, sofrimentos, desafios. Então não é a casa, são as pessoas que chegam e que precisam ser atendidas. Então,
A casa não é casa espírita, não é hospital. Às vezes a gente diz assim, toda casa espírita é escola e é hospital. Vem cá, quem que gosta aqui de ficar em hospital? Vocês gostam? Eu não gosto. Então, hospital não, ela é uma casa de saúde. Ela pode ser um hóspice, ou seja, um lugar que vai lhe ajudar a você vencer, se reeducar e vencer as suas próprias dificuldades. Então, como um centro espírita, como nessa função de cuidadora da saúde, da promoção da saúde, a terapêutica que é aplicada é a terapêutica espírita. E essa terapêutica espírita é essencialmente de natureza moral. E, sendo de natureza moral, não cabe a nenhum grupo espírita dizer, falar, explicar que não há necessidade de medicina. Casa espírita não substitui a medicina. Ela oferece um amparo dentro da terapêutica espírita, mas se o doente está ali com a sua medicação prescrita pelo médico, nós temos que dizer que aquilo está cuidando do corpo. A casa vai oferecer para cuidar da sua espiritualidade, da sua moral, do espírito que ele é. Então, o que o Espiritismo propõe é isso, é a espiritualização do ser, com a palavra amiga, com o passe, com a água magnetizada, com o atendimento fraterno, com o atendimento espiritual que a casa oferece. Bem, então, nós podemos falar em capelania hospitalar espírita. O que é a capelania espiritual espírita? É o apoio, a prestação de suporte que uma casa espírita oferece nos hospitais e nos lares. Muita casa espírita trabalha a capelania através de um trabalho chamado lares e hospitais, em que um grupo de voluntários vão às casas ou vão a hospitais oferecer esse suporte, o passe, a água fluidificada, a prece, o cuidado, não é? E isso é feito por esses voluntários dessa visitação, essa capelania espiritual. Então, quando você leva o acolhimento, o conforto para um companheiro numa casa, de qualquer casa ou de um hospital, nós estamos fazendo essa capelania. E ali vocês estão vendo uma pessoa lendo o Evangelho e outra junto na vibração, justamente para o enfermo que está ali. Mas essa capelania, um grupo aí que também participa, não é? Ela faz o quê? É oferecer mensagens, contribuir com o tratamento do paciente, porque a capelania, por exemplo, em São Paulo, já tem um grupo que oferece um cuidado voltado para as feridas varicosas. As feridas varicosas que, às vezes, as pessoas levam com feridas crônicas, né, depois de muito tempo, eles ajudam. Mas isso é um trabalho que exige uma qualificação maior. Não pode ser feita por qualquer pessoa. E tem que se cuidar o quê? Se seguir as normas do hospital. Porque a capelania vem do trabalho que foi feito de capelão. O capelão, existia um capelão do militar, né? E os hospitais católicos têm aquele capelão, aquele padre que fica. Mas é preciso saber que qualquer um de nós, espíritas, organizados, no seu trabalho na casa, tem todo o direito legal de visitar os doentes. Porque às vezes os hospitais não querem deixar. Os hospitais barram, principalmente se o hospital for de uma empresa
de origem católica ou evangélica não deixam os espíritas entrarem para visitar as pessoas que solicitam. Mas é preciso saber que existem leis que permitem a entrada e que dão direito à entrada do grupo de capelania para cuidar desses doentes. Então, é claro que isso tem que ser feito sem proselitismo. Também, nessa capelania, assistir a família, cuidar daquela família, porque, como eu disse a vocês, a família está com medo, com receios. Às vezes, a família nem tem pessoas que, quando um parente está no hospital, tem medo de visitá-lo, não chega perto. Eu conheço umas 3 pessoas que são assim. Então, elas precisam de apoio, de se conversar para ter um processo, para se adaptarem. E também é preciso se dar apoio àquele que, quando a família, quando um parente desencarna, então é preciso que se dê aquele apoio, porque existe um tempo de luto em que o indivíduo precisa ser cuidado. Nós temos um trabalho, participamos num trabalho lá na Casa Espírita de atendimento espiritual à distância. E chegou uma senhora completamente arrasada. O filho dirigia um Uber, né? E foi assassinado, porque foi assaltado e ele, então, reagiu e assassinaram ele. Ela estava acabada. Então, era o tipo de pessoa que ela precisa acolher amorosamente, conversar. E ela dizia assim, vivem dizendo para mim, não chore, não chore. Eu digo, chore, chore, chore bastante, porque você está entre mim. Porque uma pessoa de luto, uma pessoa dolorida com o problema de um filho, vai ficar sem chorar? O que a gente responde para ela? Ela precisa, aquele momento é um momento de luto. A psicologia hoje em dia diz que todos nós precisamos desse momento. E não temos luto somente quando um parente nosso desencarna. Nós temos período de luto quando perdemos o emprego. Nós temos um período de luto quando perdemos uma amizade. Não é? Um moço, um rapaz que está namorando e desfaz esse casamento, ou esse namoro, essa afeição, tem um período de sofrimento, de dor. Aquele é o período de luto. Então é preciso ter cuidado, é preciso estar presente, é preciso estar junto. Por isso, o trabalho de capelania espírita é muito importante dentro disso tudo que nós estamos falando aqui. Então, dentro de tudo isso, o que fica para a nossa reflexão de um assunto que até certo ponto é um assunto diferente para se tratar numa doutrinária, numa palestra, daria até para um seminário, uma mesa redonda. Então, esse assunto é tão importante, tão fascinante para a gente conversar, que daria um verdadeiro seminário. Mas o que é que nós podemos pensar? Nós podemos refletir. Vamos começar por aí. Olha o que Jesus diz lá em Mateus, capítulo, não é? No capítulo 25, versículo 37 a 40. Ele diz assim: então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te damos de comer? Ou com sede e te damos de beber? Te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isto fizestes a um destes mais pequeninos de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Então, toda vez que nós vamos
trabalhar nos lares, nos hospitais, ajudando, apoiando um companheiro sofredor, doente, aflito, uma família desesperada, ou até mesmo um enfermeiro, ou um atendente, ou um médico em situação de dificuldade que a gente conversa, nós estamos respondendo como os justos a Jesus. Porque esse conceito, essas duas figuras que estão aí, são dois norte-americanos, ela é austríaca, doutora Kübler-Ross, que foi a primeira mulher que teve a coragem de levar obrigatoriamente para um hospital a questão da espiritualidade. Quando ela começou a fazer experiências, não é, com pacientes que retornavam, eram dados como mortos e depois eles retornavam, e ela chamou a essas experiências de quase morte. E foi aí que ela foi mostrar a importância da espiritualidade para os doentes. Porque essas pessoas que retornavam dessa situação de quase morte explicavam o que viam do outro lado enquanto estavam nessa situação fora do corpo, e também modificavam completamente o seu comportamento, a forma de ser depois de voltar. Também o médico ali, Dr. Raymond Moody Jr., ele também continuou esse trabalho da doutora Kübler-Ross, que tem os livros muito importantes para quem deseja. E é claro que a espiritualidade é uma possibilidade do ser humano viver a sua transcendência. E vivendo a sua transcendência, essa condição humana vai oferecer ao indivíduo, não é, a relação que ele tem com a sua religiosidade. Porque religiosidade e espiritualidade são diferentes de religião. A religiosidade é muito mais do que a religião, que é mais formal e ritualista. Então, é essa transcendência que é dada pela espiritualidade e pela religiosidade do indivíduo, não é? Pode ser trabalhada com a contemplação, com a reflexão, com a meditação sobre as experiências da vida. E é claro que estaria faltando um elemento muito importante no processo de humanização dos nossos hospitais, das nossas casas espíritas, se nós não trabalhássemos a questão da espiritualidade, da necessidade espiritual dos nossos pacientes. E, novamente, Allan Kardec vai nos trazer que, nesse capítulo 6º, agora, do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos os sofrimentos, todas as decepções, todas as necessidades nossas têm uma causa justa. E se a causa é justa, nós precisamos ter confiança em Deus suficiente para entendermos que isso não é castigo, que esse sofrimento existe em função da nossa necessidade de crescimento espiritual. E só o jugo só será leve para nós se nós obedecermos às leis de Deus. Então, a gente pode passar essa daqui e ir para essa, dizendo o seguinte, que se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não haveria dúvida de que evitaria os mais pungentes males. E aí, eu me lembro que nós estamos esse tempo todo, desde 2000, praticamente desde 2012, falando em transição planetária, em regeneração da humanidade. E aí eu penso que quando nós tivermos introjetado
o que os Espíritos nos falam de que essa nova terra, nós teremos o bem predominando sobre o mal. O discernimento e o bom senso predominando sobre a inconsequência. O espiritual predominando sobre o material. Realmente, as doenças, os sofrimentos serão cada vez menores em nossa vida. E nós seremos cada vez mais saudáveis. Porque é preciso entender que a dor agora, nesse mundo de provas e expiações, faz parte da nossa vida. Nós não temos como evitá-la. A dor, inclusive, é uma necessidade humana. Se nós não tivéssemos dor, nós não haveria sobrevivência para nós. Porque a dor mostra, é um alerta de que algo não vai bem. Seja ela dor física, seja ela dor espiritual. Agora, o sofrimento é uma escolha nossa. Portanto, meus irmãos, o sofrimento, para ser diminuído e evitado, é preciso que, cada vez mais, nós investamos na nossa espiritualidade, relembrando que espiritualidade nada mais é do que vivenciarmos no nosso dia a dia as leis de Deus. E a maior lei de Deus, como diz a perfeição moral no Livro dos Espíritos, é vivermos a justiça, o amor e a caridade, que abrange todas as leis de Deus. A justiça é nos ajustarmos à lei. O amor é que nos sustenta em todas as dificuldades. E a caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. E aí está a nossa bibliografia, porque agora é importante que a gente coloque. Muito obrigada. Queremos nesse momento, mais uma vez, agradecer a Creuza Laje por mais esses ensinamentos para nós. Nós agradecemos aos nossos fiéis patrocinadores que estão conosco há muitos anos: Farmavida, Clinvida, Sim.com, Super Souza, Rede Cordeiro, Pousada e Restaurante Pai Tomás e Cacau Show Cachoeira. Esclarecemos que nossas atividades públicas estão relacionadas no folder da Semana Espírita. E convidamos a todos para estarem presentes amanhã, no mesmo horário, quando será abordado o subtema Saúde e Espiritualidade na Vida Cotidiana, tendo como palestrante o irmão André Luiz Peixinho. Lembrando que o momento artístico começará às 19h30. Agradecemos mais uma vez a nossa palestrante pelo convite aceito, a presença de vocês e principalmente ao nosso Criador com votos de excelente noite. E para encerrar, Carlos irá projetar um vídeo de cunho educativo espiritualizado. Apreciemos. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz.
Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais.